Olá, sou Fernanda Massagardi, estamos no ar com o programa Direito Legal. Hoje uma novidade para vocês, que o programa vai ao vivo, ao ar todas as terças-feiras às 15 horas. Então, uma novidade no nosso programa. Também tem uma novidade super interessante, que vai ser a participação das comissões da OAB, toda semana trazendo um tema diferente, em voga, para a gente discutir aqui e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Gostaria de mandar um abraço específico para o Dr. Fábio Picarelli, presidente da OAB aqui de Santo André, que hoje nos prestigia com a nossa convidada, que é a doutora Karina Maria Falcão Pereira, que ela é presidente aqui da OAB, da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Tudo bom, doutora Karina? Boa tarde, tudo ótimo. Que bom. A doutora Karina vai tirar algumas dúvidas com relação às questões mesmo das pessoas com deficiência. Se você tiver alguma dúvida ou estiver passando por uma situação, se você é deficiente e quer tirar sua dúvida com relação aos seus direitos, liga aqui para o programa no 23794733 ou então manda um e-mail no e-mail direitolegalnaecotv@gmail, que se não for possível responder sua questão hoje, no próximo programa a gente traz a resposta para vocês, a gente encaminha direto para a doutora Karina, que vai estar analisando e respondendo para ajudar todo mundo. Bom, doutora Karina, a primeira pergunta que a gente quer saber qual que é o termo correto para a gente utilizar quando a gente está se referindo a uma pessoa deficiente? Qual que é o termo que a gente utiliza? Hoje a nomenclatura a correta é pessoas com deficiência. Porque ninguém porta a deficiência e ninguém tem necessidade especial por causa da deficiência. Eu posso ter a minha necessidade, que ela é individual, e nem por isso eu tenho algum tipo de deficiência. Mas o termo, a nomenclatura correta é pessoas com deficiência. Então, se você utilizar, estiver se referindo, você pode falar o deficiente, a deficiente, pessoa com deficiência, que o termo é corretíssimo. Então, portador de deficiência ou necessidade especial não se usa mais. Isso. Ok. É muito comum, até em outras entrevistas, até com o Dr. Fábio, a gente acabou comentando, que hoje a mídia vem trazendo essas questões de direito mesmo, em uma novela, ou num seriado, ou mesmo num filme. E recentemente terminou uma novela que tinha a questão, de uma moça que sofreu um acidente, enfim, e se tornou uma pessoa com deficiência, aqui usando o termo correto. Hoje em dia, como é que funciona? Como é que está o respeito? Existe aí uma interação da sociedade com essas pessoas que são deficientes, os empresários? Como é que funciona? Hoje a sociedade civil ela está começando a abrir os olhos, porque ou a pessoa, por causa da violência urbana, por causa até mesmo da violência no trânsito, ela está se tornando uma pessoa deficiente, ou até mesmo pela questão da idade. A ciência ela está proporcionando ao ser humano avançar cada dia mais a idade, com saúde, lógico. Mas a gente tem que lembrar que, junto com a idade, a pessoa pode obter algum tipo de deficiência sensorial, ou então até mesmo física, alguma dificuldade na locomoção. Com o tempo a gente acaba tendo uma baixa visão, necessitando de um óculos, perdendo a audição, necessitando de um aparelho auditivo. Então, devido a todas essas questões, e a luta também da classe das pessoas com deficiência, está sempre atuante, cada dia mais, está trazendo para a sociedade questões bem ímpares, e está tendo mais possibilidade de sair às ruas pela questão da acessibilidade. Eles estão tendo mais força para estar divulgando para a sociedade civil como que é o dia a dia, o cotidiano deles. Com isso, a gente percebeu que havia necessidade da criação de algumas legislações. Hoje a gente tem legislações que dão amparo à pessoa com deficiência. O próprio poder público, pelo menos aqui de Santo André, tem colaborado muito, porque ele tem trazido bastantes eventos de conscientização, de inclusão da pessoa na sociedade. E isso é importante, porque o acolhimento do deficiente é importante. Ok. Às vezes a gente vai ao shopping, ao supermercado e a gente vê aquelas vagas destinadas aos deficientes. Uma curiosidade muito particular minha. Existe um percentual, como é que é calculado esse percentual para o espaço físico do shopping? Existe uma quantidade mínima de vagas? Como é que funciona? Existe a quantidade mínima de vagas, tanto para a área privada quanto para a área pública. Hoje, a gente tem até um cartão do trânsito, que o próprio deficiente ele pode ir até o departamento de trânsito e está adquirindo esse cartão,
onde ele vai poder estacionar na vaga da pessoa com deficiência e sem tomar multa, porque antigamente a pessoa apenas tinha um selinho, um adesivo, e aí quem era deficiente era o carro. Era engraçado, porque o carro é que se tornava deficiente. E não. Então, portando esse documento, esse cartão, né, que te dá a possibilidade de estacionar na vaga de pessoa com deficiência, você pode estar utilizando até, de repente, o carro de algum amigo. Se seu carro está com defeito, alguma coisa assim, você pode estar utilizando o carro de algum colega, de algum parente, para poder estar se locomovendo. E esse percentual, existe a legislação municipal, existe a lei federal, existe a lei também que dá dentro dos shopping centers e supermercados. Vai depender da quantidade realmente que está disponível de vaga. Agora, o mais interessante é que a legislação atual, ela não permite a multa pelo poder público de estacionamento dentro de shoppings e dentro de supermercados, porque são áreas privadas. Mas nada impede que a pessoa que tem algum tipo de deficiência que faça essa reclamação. É muito injusto, realmente, a pessoa ter que se confrontar com a dificuldade que ela já tem do dia a dia e ainda entrar num confronto pessoal com outro usuário que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, isso é uma questão cultural, tem que ser realmente, exacrada da nossa sociedade, porque já tem as dificuldades próprias do dia a dia. Hoje a gente tem a questão de que alguns supermercados, alguns shoppings entendem de colocar uma corrente na frente. Só que imagina a situação da pessoa que tem deficiência. Ela não vai descer para tirar a corrente. Exato. Mas quem não tem deficiência, desce do carro, tira a corrente e estaciona o carro. É realmente um problema cultural mesmo. Infelizmente, eu cansei de ver pessoas utilizando essas vagas preferenciais e descendo do carro sem um idoso ou sem nenhuma deficiência. E a pessoa que realmente precisa dessa vaga especial, ela acaba ficando à mercê de estacionar ou sair da onde ela gostaria de fazer suas compras, enfim. O mais interessante é que hoje, por exemplo, aqui no município de Santo André, a gente está com uma promotoria muito atuante, né? Então, existe o conselho, que é o Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CONDEF, e o presidente atual do CONDEF, o Alexandre Francisco, ele já encaminhou, inclusive, uma representação junto ao Ministério Público para que, já que não existe uma legislação específica, para que a pessoa possa, o supermercado possa ser fiscalizado e multado pelo poder público, então que se assine entre o poder público e os supermercados e shoppings um termo de ajustamento de conduta, onde exija o compromisso do shopping com o poder público dele mesmo fiscalizar a própria área. Entendi. Ou seja, orientando ou com políticas de divulgação da questão da necessidade realmente do deficiente usar aquela vaga. Então, existe esse termo de ajustamento e que a gente está realmente trabalhando, porque hoje a OAB ela tem uma cadeira dentro do CONDEF. Então, a gente está trabalhando para que todas essas questões, elas realmente tenham efetividade. Perfeito. Né? Um deficiente se depara com a sua vaga específica ou especial utilizada por alguém que não tem deficiência, o que é que ele tem que fazer? Qual que é a atitude que ele tem que tomar? Seja dentro de um shopping, por exemplo, ou dentro de uma área pública? Como é que funciona? O que ele pode fazer? Dentro do espaço público, né, nas ruas, a orientação principal é telefonar para o Departamento de Trânsito. O Departamento de Trânsito, né, através de sua diretoria, já teve reunião com o Conselho, e eles mesmos, a gente já percebe que existe uma atuação, uma orientação grande por parte dos guardinhas que multam os carros, fiscalizam. Então, eles são orientados a telefonar para o Departamento de Trânsito, primeira providência, e o próprio Departamento de Trânsito, dando a referência da rua, em que local que está, tudo direitinho, ele vai acionar, e o guardinha, o guarda mais próximo, ele vai até o local para multar aquele carro. É interessante porque existe a boa vontade também, que é difícil, do próprio poder público. Eles sempre comparecem às reuniões, no conselho, e a gente percebe que há uma resposta, assim, do Departamento de Trânsito. Atualmente, eles já fizeram uma nova remarcação de todas as vagas aqui da região central, estão se estendendo para os bairros e estão fiscalizando. Então, aqui no centro, eu mesma já tive essa experiência de estar realmente acionando a guardinha e ela vem para multar. Ela está preparada a atender a pessoa com deficiência. Hoje a gente tem também o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, que fica aqui no centro, na Cesário Mota.
onde as pessoas podem estar indo lá se orientar, fazendo o cadastramento para conseguir o documento para autorização da vaga de pessoa com deficiência. Também pode estar levando todas essas reclamações aqui. É bom porque se a população não reclamar, o poder público não sabe o que está acontecendo. E o CONDEF, por sua vez, dentro do seu papel de estar acolhendo a sociedade civil e as suas reclamações, ele tem o poder também de estar encaminhando essas reclamações e cobrando do poder público algum posicionamento. Perfeito. Então é importante sim que a sociedade também reclame, busque os seus direitos e também não deixe assim, deixa pra lá. É uma coisa que é importante até a gente lembrar assim, aos nossos telespectadores o quê? Se não houver uma estatística efetiva de reclamações, por exemplo, olha, na região tal, ali as pessoas estão desrespeitando, tantas pessoas desrespeitam as vagas. Se o poder público não tiver ciência disso, a OAB, que me desculpe aqui, mas eu acho que é um dos órgãos mais atuantes que existe, não puxando sardinha para a nossa categoria, mas enfim, lógico, eu acho que é uma das categorias profissionais que tem a maior representatividade e a maior força política e jurídica mesmo de fazer valer os direitos dos cidadãos, porque senão, se não fosse por isso, a gente não precisaria atuar. Com certeza. Né? Então, fica-se sem subsídios para realmente saber se tem essa questão desse problema, dessa deficiência, se existe mesmo esse desrespeito. Não. Então, a sociedade tem que reclamar, tem que valer o direito, não só a pessoa mesmo deficiente, mas o parente que viu um deficiente passar por um constrangimento, ou mesmo alguém que passou e viu alguém estacionar numa vaga que não era deficiente, como foi o caso da doutora, tem que reclamar para que a gente possa ter razões suficientes para abrir por aquilo, né? Porque sem estatística, infelizmente, a gente não consegue resolver nada. E o poder público, infelizmente, ele trabalha realmente em cima de estatística. Ele vai atuar onde existe uma maior deficiência naquela região. Exato. Então, o que a gente está vendo é que, pelo centro ser uma área comercial, e de bastante uso das pessoas, tanto que têm deficiência quanto não, né? Porque aqui está concentrado vários escritórios, consultórios médicos e tudo. Então, se deu uma preferência de realmente estar levando para a região central primeiro. Perfeito. Olha, chegou uma perguntinha aqui, vamos lá. Da Jandira, de São Bernardo do Campo, a pergunta dela. Quero saber se esse ano irá aumentar o número de transporte público para deficiente na região do ABC. Eu posso responder aqui pela região de Santo André, né? Da onde que ela é mesmo? Ela é de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Aqui da região de Santo André está havendo um trabalho muito interessante, que não só dos ônibus adaptados, mas está tendo uma identificação de quais são os locais onde existem mais deficientes. Porque uma briga que houve com a classe das pessoas com deficiente com o censo é justamente pela questão de que, se o censo fosse, não fosse genericamente falando assim, de que quando a pessoa ia lá fazer entrevista com o censo, ele tinha a cada 20 casas aproximadamente, que ele abria a tela para incluir essa pessoa com deficiência. Entendi. Então, o que acontece? Muitos deficientes ficaram fora do censo. E aí, quando fica fora do censo, a gente não consegue identificar os locais dos ônibus que a gente pode estar encaminhando. Então, não basta ter bastante ônibus. Ter ônibus que rodem naquelas regiões, naqueles bairros onde tem deficientes. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo com o nosso apoio comercial. Voltamos logo em seguida com mais algumas questões aqui sendo abordadas pela doutora Karina Maria Falcão Pereira. Até mais. Que bacana. O programa Bete Frati e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30 ao vivo. Conto com você. Até lá. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts.
E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Estamos de volta com o programa Direito Legal, hoje falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. No bloco anterior, estávamos respondendo a questão da Jandira de São Bernardo com relação aos transportes para deficientes. E a doutora Karina, a gente precisou cortar, então agora vamos voltar ao assunto. A gente estava falando da questão do censo, né? Então, assim, se aquela região ela não tem como identificar a quantidade de pessoas com deficiência de determinado bairro, não que assim, se não tiver deficiente, não precisa de ônibus transporte adaptado. Precisa porque, de repente, o deficiente que não mora naquele bairro, ele vai querer ir na casa de algum amigo, de algum colega e naquela região. Mas, a princípio, para aumentar a quantidade de ônibus adaptados, há necessidade da gente identificar, para a gente realmente atender primeiro as necessidades mais importantes, que é aonde aquele deficiente mora. Porque quando a gente fala de transporte, a gente não está falando só do ônibus adaptado. A gente tem que identificar também que a pessoa que tem deficiência visual, ela precisa ter na calçada aqueles pisos táteis, para poder identificar onde que é o ponto de ônibus. Então, se de repente um deficiente visual que precisa sair de casa sozinho, a gente tem que identificar também que o caminho que ele vai fazer até a casa dele, até o ponto de ônibus, ele tem que ter essa identificação. A estrutura também do ponto de ônibus, ele tem que estar acessível até da região onde ele mora, ou do centro comercial, né, que quando eu falo, me refiro aqui, é porque é o mais frequentado. Então, todo o centro comercial ele tem que estar adequado, acessível para a pessoa com deficiência, não só o cadeirante. Mas quem tem uma deficiência visual, o auditivo, por exemplo, ele tem que ter um sinal visual, porque de repente ele não vai escutar um carro buzinando. Então, ele realmente precisa ser adaptado a todo o espaço físico. Então, quando eu falo que é importante sim, identificar onde tem a maior quantidade de pessoas com deficiência, é nesse sentido, para atender primeiro, realmente, e de forma efetiva, eficaz, tudo, aquela região. Então, e também a questão da pessoa que tem deficiência e que é de baixa renda, ela tem direito ao transporte livre, ao trânsito livre, mas muitas vezes ela fica de fora também porque não tem acesso, não consegue lá fazer o cadastro no centro de transporte, porque não tem um ônibus adaptado, não tem nada disso. Então, assim, realmente está tendo uma preocupação. A gente tem aqui o consórcio intermunicipal, que tem o GT da pessoa com deficiência, que todas essas questões são abordadas. Mas é necessário que a pessoa com deficiência saia da sua casa e venha cobrar de alguma forma. Venha, até mesmo quando tem eventos voltados para a pessoa com deficiência, participe. Importante. Comentando agora com relação a essas adaptações, o Brasil ainda é muito deficitário com relação a esse tipo de infraestrutura mesmo. Eu viajei recentemente ao exterior e todos os semáforos são sonoros, todos. É impressionante, eles contam, porque às vezes você fala, poxa, para que isso? Se um dia você se tornar um deficiente, você vai ver o quão importante é ter um semáforo sonoro, ou um apoio tátil, ou coisa parecida, né? É por isso que eu volto a falar que é uma questão mais do que legal, é cultural. Que ela só se torna legal quando a sociedade cobra do poder legislativo, e aí sim, criam-se as leis. Com a criação das leis a gente pode cobrar, né, e aplicar. Agora, sem a sociedade se manifestar a respeito disso, nunca um projeto-lei é aprovado, nunca pode ir para a pauta de uma Câmara. E hoje a gente tem a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela já supre. O Brasil assinou essa convenção, ratificou em Nova York, e hoje é válida em qualquer território nacional. Então, é importante que o deficiente busque também os seus direitos. Nós temos na OAB toda terça-feira de manhã
o atendimento às pessoas com deficiência de 8 às 10h30 da manhã, que vá até a OAB, que cobre os direitos a medicamentos, o direito ao transporte público, que ele possa trazer para a sociedade civil, para as pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, que eles possam trazer pelo menos um pouquinho de conhecimento para a gente que não tem. Exato. Porque se eu não tenho deficiência, se eu não tenho familiar que tenha deficiência, eu não tenho esse convívio do meu dia a dia, eu nem vou saber lidar com o deficiente. Mais uma vez eu quero parabenizar aqui a OAB de Santo André, que particularmente eu acho que é uma das mais atuantes, e o trabalho que vem sendo feito pelas comissões são muito importantes para a sociedade. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Uma questão, até no intervalo eu acabei tomando uma bronca da doutora Karina aqui, porque eu disse a ela que eu trabalhava muito na área empresarial, que eu tinha lá esquecido na biblioteca um livrinho de direito de acessibilidade e tal. Ela disse, mas olha, mas está amplamente ligado com o direito empresarial, com o empresário. Passe a minha bronca para os nossos telespectadores. Não, é porque a discussão aqui era questão sobre acessibilidade, porque muitas vezes o deficiente tem uma imagem de que ele não tem um poder aquisitivo de compra e tudo mais. E aí eu estava conversando com a doutora Fernanda o seguinte, o empresário talvez ele não tenha se tomado conta da pessoa que tem deficiência com poder aquisitivo, quanto fiel ela é enquanto consumidor. Então, muitas vezes o empresário perde a oportunidade de estar tornando acessível o ambiente e trazendo esse novo público que tem algum tipo de deficiência e deixando de lado um público que consome como qualquer outro público que não tenha nenhum tipo de deficiência. E é importante falar também o seguinte, que pela lei de cotas hoje, muito divulgada, sobre a questão das empresas terem que contratar pessoas com deficiência, o deficiente, mesmo aquele que não consumia antes, hoje está empregado, hoje tem poder de consumo, e com certeza, todas as pessoas que eu tenho contato, que tenham deficiência, quando elas encontram uma porta aberta de um comércio, alguma coisa, acessível, uma empresa que a receba, que saiba acolher esse deficiente, é um público fiel. Eu acho que é um público que tem que ser realmente investido pelos empresários, porque faz a economia girar. Perfeito. Olha, principalmente agora com essa onda de consumo via internet, os empresários, os comerciantes têm que estar cada vez mais brigando aí com a internet. Olha, é uma grande oportunidade de você trazer aí um público diferenciado para o teu comércio, para a tua empresa. Com certeza, porque tem aquela ideia de que eu vou investir muito, eu vou gastar demais tornando meu espaço físico acessível. Mas se num primeiro momento ele não tem condições de investir no espaço físico, que ele invista num funcionário que saiba acolher essa pessoa que tenha deficiência. Porque se esse funcionário estiver preparado para receber uma pessoa surda, um deficiente auditivo, se ele tem conhecimento de Libras, ou se ele sabe muito bem conduzir e acolher um deficiente visual ou um cadeirante, se ele sabe manusear uma cadeira de rodas, sem dúvida nenhuma, esse consumidor ele vai ser um consumidor fiel. Que bacana. Empresários, oportunidade. Recebemos um e-mail aqui dizendo assim: doutora, sou cadeirante, sempre tenho dificuldades com calçadas e ônibus. Existe uma lei que prevê acesso para pessoas como eu? E se existe, por que não é cumprida? Falta de recursos? Gostaria de saber. Parabeniza a gente pelo programa, muito obrigada. Primeiro, obrigada pela participação, né? É uma pergunta muito importante. Existe a lei de acessibilidade. É uma lei federal. Aqui no município de Santo André está havendo uma cobrança muito forte da parte, inclusive do Conselho Municipal, para que se faça uma adaptação da calçada. A calçada aqui em Santo André, apesar dela ser um bem de uso público, a responsabilidade da calçada é do particular que tenha não só o comércio, mas também a casa dele, a residência, né? Então, se na minha calçada eu tenho um poste, se eu tenho uma árvore, eu tenho que acionar o poder público para que o poder público tome providências para colocar o poste no local certo ou colocar aquela árvore no local certo, né? Ou então extrair aquela árvore se ela está tendo problema no calçamento. Agora, a partir do momento que essa campanha realmente ela tomar o engajamento de toda a população deficiente e tudo, ela vai ter mais força. E assim, algumas casas já receberam multas, porque a pessoa, ela chega lá e coloca ardósia no piso, coloca aquela rampa para o carro, sem deixar o espaço determinado pela lei, para que possa passar uma cadeira de rodas. Então, assim,
a sociedade civil ela tem que fazer parte dela também, zelando pela sua calçada. Se ela tem algum obstáculo que não tenha competência para ela poder tirar, tipo um poste, alguma coisa, ela vem até a prefeitura e faz a solicitação. Mas existe a lei já tem que ser cumprida há muito tempo, e uma das formas dele fazer a solicitação é, se for algum prédio público, que ele vá até esse prédio, informe, faça reclamação e cobre da prefeitura, né? Lógico. Agora, se for uma calçada de um particular, que ele possa estar fazendo a denúncia através da ouvidoria da prefeitura. Mais uma vez, existe a necessidade da participação da população para poder mostrar, tanto para o poder público quanto para a OAB, que existe ali um problema e que ele tem que ser resolvido. Doutora Karine, eu queria, mais uma vez, que a senhora frisasse a comissão das pessoas com direito, com deficiência lá na OAB, que dia que é o atendimento, para que as pessoas possam buscar essas informações lá. A gente tem um dia de atendimento à população, que é toda terça-feira, de 8 às 10h30, onde a gente atende e orienta. Se houver necessidade de nomeação de um advogado, se for um assunto particular, e tudo, a gente vai fazer a nomeação de um advogado. O que mais a gente tem de demanda é de medicamentos, solicitação de medicamentos, e também de cadeiras de rodas, algum tipo de acessório para auxiliar na locomoção. E a gente também dá orientação jurídica não só para a população de poder aquisitivo baixo, mas como a gente sabe que existe uma demanda muito grande de pessoas com deficiência, que tem alguma particularidade, não consegue encontrar um advogado especializado na área, a gente até orienta, porque muitas questões podem ser resolvidas até mesmo sem um advogado. Perfeito. O Lucas Branco de Santo André mandou uma questão, eu vou lê-la aqui ao ar, mas depois a doutora Karina vai responder, porque infelizmente nós não temos mais tempo. E depois a gente passa a resposta para você, Lucas. Olha, doutora Fernanda, gostaria de parabenizar pelo tema, muito obrigado. E a pergunta dele é, existe alguma lei para punir o preconceito contra deficientes? Como funciona a prática disso? Pois no papel é tudo sempre maravilhoso. Lucas Branco, Santo André. Lucas, sua pergunta vai ser respondida no próximo programa, tudo bem? Doutora Karina, eu gostaria muito de agradecer a presença, foi um tema super bacana, tanto pelas questões que vieram. Existe mesmo aí uma dificuldade na interpretação dessas leis, no fazimento, vamos dizer assim, do seu cumprimento. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez pela OAB, pela comissão e pela atuação que vocês têm. E gostaria de convidá-la para um próximo programa para a gente poder discorrer mais sobre esse assunto. Obrigada, boa tarde, eu que agradeço. E fico aguardando também, né, aqui, todos do programa, para poder estar visitando a nossa casa, que é 100% acessível. Com certeza estaremos lá. Bom, voltamos na próxima semana, terça-feira, ao vivo, às 15 horas. Espero vocês lá. Até mais.